Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Nós vamos usar esse texto como base da nossa ministração hoje. E o tema que eu quero falar é: quem é este que acalma a tempestade? Você pode repetir comigo? Quem é este que acalma a tempestade? Amém. Vamos ler o texto? O texto sagrado vai dizer assim, Marcos capítulo 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Verso 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É com foco nesse texto e no verso 41 que surge esse tema da nossa palavra de hoje. Quem é esse que acalma a tempestade? É a pergunta que os discípulos fazem. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando nós olhamos para esse texto tão poderoso, essa palavra tão poderosa, esse fato, esse acontecido tão poderoso, nós aprendemos grandes lições. E nós aprendemos que a vida cristã, ela não é isenta de tempestades. Confesso a você que, dentro daquilo que tudo que o Senhor tem ministrado à nossa vida como igreja, nas últimas semanas, nos últimos domingos, tinha algo que já estava meio que preparado para que a gente, quando tivesse a oportunidade de falar, para que a gente falasse. Mas nos últimos 2 dias, essa palavra, tempestade, não saía da minha mente. A vida cristã não é isenta de tempestades. Aqui nós vemos o próprio Cristo, junto com os seus discípulos, tendo um destino, que era atravessar aquele mar, atravessar aquele lago de água doce, o mar da Galileia. O objetivo deles era chegar do outro lado. Mesmo Jesus com os seus discípulos ali enfrentam uma tempestade, uma grande ventania. Ou seja, se nem eles foram isentos disso, imagina nós. Claro que aqui trazemos para a nossa vida o barco como a nossa própria vida. As pessoas que estão conosco, a nossa vida, a nossa família. Nós vemos esse mar, esse lago como a nossa jornada de vida. Vemos que Jesus disse: vamos passar para o outro lado, ou seja, todos nós temos um destino. Mas aprendemos algumas coisas sobre tempestades, e eu quero que você grave algumas delas. Primeiro, as tempestades são, na maioria das vezes, inevitáveis, certo? A vida cristã não é isenta delas. A questão não é se vamos passar por tempestades, é quando nós vamos passar. O próprio Jesus, quando ele foi falar sobre isso, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, é um texto que todos nós conhecemos, mas eu quero ler para você de novo. Olha só o que diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus disse que iríamos passar por momentos difíceis, por tribulações, por momentos de aflições. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso também, em Efésios capítulo 6, verso 13, ele vai dizer assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, para que depois de passardes tudo, vencer tudo, vocês possam permanecer inabaláveis. Então a questão não é se, mas quando. Quando é que vamos passar? É inevitável, não dá para evitar as tempestades, não dá para evitar os problemas da vida, meu irmão. E aqui não é maldição, não estou jogando maldição na sua casa não, tá? Mas vai chegar um probleminha lá, uma hora ou outra. Uma hora ou outra vai levantar uma tempestadezinha lá. Porque nós somos seres humanos, isso é inevitável, certo? As tempestades, elas são também imprevisíveis, não tem hora marcada,
é algo que nós não colocamos na nossa agenda, ou talvez você nessa semana, quando parou para preparar a sua semana, né? Todas as suas tarefas, todas as suas obrigações, no momento lá da sua agenda, você parou e falou assim, não, aqui ó, na quinta-feira, às 14 horas da tarde, vai chegar uma tempestade. Alguém fez isso aqui? Não, ninguém é doido de fazer isso. É imprevisível o que nós estamos tratando aqui. É algo que não se espera, certo? Não tem hora marcada, não tem dia agendado, mas sabemos que uma hora ou outra ela vai chegar. Muitas vezes as tempestades elas são inadministráveis, não tem como nós gerenciarmos isso. Muitas vezes sai do nosso controle. Talvez você, quando começa a entrar na tempestade, no problema, você até imagina assim, nossa, esse problema aqui eu já passei muitas vezes, está tudo sob controle, né? Mas no decorrer dos dias, no passar do tempo, você vai ver, não, eu não tenho mais controle sobre essa situação. Isso fugiu do meu controle. Por exemplo, nós vemos aqui esse cenário, em que os discípulos, junto com Jesus, estão enfrentando. Meu irmão, muitos desses discípulos nasceram ao redor daquele mar, nasceram ao redor daquela região, cresceram ali, trabalhavam ali como pescadores. Imagine quantas tempestades talvez eles não enfrentaram ali naquele mar. Quantas situações semelhantes não enfrentaram, mas essa nos mostra de forma específica o texto, que eles ficaram totalmente desesperados. Outra coisa que aprendemos também sobre tempestades é que elas são usadas por Deus para nos ensinar. Diga comigo, Deus usa a tempestade para nos ensinar, ou seja, elas são pedagógicas. Quando nós olhamos para Tiago capítulo 1 verso 2, diz assim, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos. Diga comigo, perfeitos. Perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso é o que o Senhor faz. Ele usa momentos de dificuldade, Ele usa a tempestade para quê? Para nos moldar, para nos ensinar. E na maioria das vezes, a área em que eu tenho mais deficiência é onde o Senhor irá mais me testar. Certo? Então olhe para você e veja onde é que você está falhando mais. A sua maior área de deficiência é onde o Senhor Ele vai apertar um pouquinho. Certo? O Senhor deseja que sejamos íntegros, perfeitos, em nada deficientes. Amém? Tendo dito isso, as tempestades são inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis, são pedagógicas. Quando nós olhamos para o texto que lemos de Marcos, no capítulo 4, do verso 35 ao 41, nós vemos, quando analisamos o texto, que toda essa narrativa é construída em cima de 3 perguntas. 3 questões são levantadas nesse texto. 3 questões surgem aqui, fica muito evidente para nós, e todo o cenário aqui, toda a narrativa é construída em torno, em responder a essas questões. Qual que é a primeira? A primeira é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Quando você olha aqui no texto, no verso de número 38, Marcos 4:38, Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles acordam Jesus e perguntam o que para ele? Mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a primeira pergunta. E essa pergunta revela o coração dos discípulos, revela o desespero deles, revela a falta de fé, revela a angústia, revela totalmente que a situação ali está totalmente fora do controle deles. Essa é a primeira questão. Os discípulos acordam Jesus e perguntam, mestre, o Senhor se importa com a gente? O Senhor se importa? Olha só, a gente vai perecer. E o que quer dizer essa palavra perecer? Ser destruído. Eles estavam vendo a morte ali na frente deles. Segunda questão, agora de Jesus aos discípulos. Essa é a pergunta que Jesus faz a eles. Quando nós olhamos no verso 39, Jesus acorda, Jesus repreende o vento, Jesus fala ao mar, se acalma,
Tudo se acalma ali agora, vira uma grande bonança. Jesus olha para os discípulos e pergunta o quê? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tímidos? Cadê a fé de vocês? E essa pergunta Jesus ele faz de forma intencional para revelar esse coração incrédulo dos discípulos, esse coração medroso, para de fato os discípulos verem, enxergar que eles não conheciam muito bem o Senhor Jesus, não conheciam o poder, a capacidade do seu próprio mestre, e a questão que se levantou anteriormente, realmente o Senhor se importa? Imagine só, os discípulos talvez estavam perguntando, a gente é descartável, o Senhor vai se livrar da gente aqui agora mesmo, quer ver? Terceira questão, essa já é a última, no verso 41, e eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Enquanto os discípulos fazem a Jesus a pergunta e revela o desespero, a angústia. A segunda pergunta de Jesus aos discípulos revela o coração deles incrédulo, que de fato eles não conheciam Jesus, que estava no barco junto com ele, não o conheciam muito bem. A terceira questão que se levanta no texto, já está no campo da adoração, da admiração, da rendição. E é sobre essas questões que eu quero conversar com você hoje. Primeira questão, a pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Parece uma pergunta assim normal, mas não é. Dada a situação, dado o cenário, no meio daquela tempestade, no meio daquela ventania toda, no meio daquela tormenta, no meio do desespero dos discípulos, no meio daquela situação tão caótica, Jesus está dormindo. Jesus está bem tranquilo, descansando. E por que ele estava descansando? Isso, quando você olha o contexto anterior, você vai ver que Jesus passou o dia ensinando, passou o dia pregando, falando às multidões, ensinando por parábolas. Jesus chega aos discípulos e fala para eles, vamos entrar nesse barco e vamos atravessar para o outro lado. Jesus aproveita essa travessia e esse momento para quê? Descansar. Porque ele está cansado, ele é um homem. Ali a exaustão bateu, certo? Então, quando Jesus está ali descansando, surge essa tempestade. Os discípulos talvez até tentam administrar o negócio, até tentam controlar a situação, mas sem sucesso. Sem sucesso. E muitas vezes na nossa vida acontece semelhantemente. Quantas vezes a tempestade não surge na nossa vida, na nossa casa, não surge sobre nós, tempestades talvez naturais, tempestades financeiras, tempestades como uma doença, tempestade no meio da nossa família. Quantas vezes não enfrentamos situações em que dizemos, não, está tudo bem, eu vou tentar manter o controle. Eu vou tentar administrar o negócio, mas chega um momento que você diz, Senhor, aqui não dá mais, aqui eu não consigo, acabou. Você não tem mais força, você não tem mais recurso, você não tem mais solução alguma. Aqui, irmão, não tem amigo que te ajude, aqui não tem pastor que te ajude, aqui não tem líder que te ajude. De fato, você fica sem chão. Em momentos assim, muitas vezes o que reina na nossa vida é o silêncio. Nosso coração está em desespero, nosso coração está em angústia. E quando você olha para o Senhor, Ele está dormindo, descansando. Eu fico imaginando os discípulos olhando para Jesus e dizendo assim, como é que Ele está conseguindo dormir no meio de uma tempestade dessa? Como é que Ele está conseguindo dormir no meio de um vento desse, de uma tormenta dessa? Os discípulos, meu Deus, vamos acordar Ele. Acordaram Jesus e disse, mestre, não te importa, nós estamos perecendo, sendo destruídos, as ondas estão batendo contra o barco, as ondas estão invadindo, as águas estão invadindo o barco, nós vamos afundar, nós vamos morrer. Aqui eles estavam diante da destruição iminente, meu irmão. Este era o clamor e o desespero dos discípulos. Quantas vezes na nossa vida
não passamos por situações assim? Em que não tem mais saída, que não tem mais solução, e você olha para um lado, olha para o outro, não tem de onde tirar, não tem solução o negócio, e você vai pensar, eu vou ter que clamar a Deus, eu vou ter que gritar por Ele, porque parece que Ele não está se importando. A pergunta dos discípulos aqui revela, não é simplesmente uma dúvida sobre o poder de Jesus, a capacidade dele, mas se realmente o Senhor se importava, se realmente os amava, se realmente estava sob o cuidado dele. Quando enfrentamos situações difíceis, essas são as questões que levantam o nosso coração. Será que Deus está me vendo? Será que realmente Ele se importa? Será que o Senhor realmente me ama, como nós cantamos aqui? Porque quando nós estamos em uma celebração como essa, quando nós estamos numa reunião como essa, parece que o negócio contagia, a gente canta, a gente louva, a gente adora, a gente confia, mas na hora que a tempestade chega, na hora que a angústia chega, na hora que o dia mau bate na porta, essas são as questões que começam a se levantar no nosso coração. Cadê Deus? Onde Ele está? Será que Ele existe? Será que Ele me vê? Será que Ele se importa? Talvez você esteja passando por um momento assim. Talvez você já enfrentou um momento em que você ficou dessa forma. Quando esses momentos chegar, meu irmão, acalme o seu coração. Acalma o seu coração. Porque o fato de Jesus estar no barco é a garantia que Ele se importa. O fato de Jesus estar na nossa vida é sinal que Ele nos ama, que Ele tem o melhor para nós. Você crê que o Senhor está contigo? Amém. Quase me empolgaram. Você crê que o Senhor está contigo? Amém. Então é sinal que Ele se importa. É sinal que Ele te ama e tem o melhor para você. Mas o que fazer quando o que reina como resposta às orações é o silêncio? Você já teve experiência assim, irmão, de orar e parece que a sua oração não passa do teto? Quem aqui já teve essa experiência? Tem dia, irmão, que você ora, que você fala assim, todo mundo do céu parou para ouvir. Parece que a conexão está assim, perfeita. Parece que você fala, você já sente assim a resposta de Deus de imediato. Mas tem dia que você ora, que você fala, meu Deus, está longe. Não passou do teto essa. Parece que o céu está de bronze. Parece que a resposta não vai chegar. E o que reina é o silêncio. O Senhor não responde. Às vezes, irmão, o silêncio ele dói mais do que muita tempestade que a gente está passando. Às vezes o silêncio dói mais do que muitas coisas que nós enfrentamos. E o que fazer quando esse silêncio começar a reinar na nossa vida? Romanos capítulo 12, verso número 12 vai nos dizer assim: regozijai-vos sempre na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Quando parecer que não há resposta, quando parecer que a tua oração não está sendo respondida, meu irmão, se alegre na esperança, seja paciente no meio da tribulação. E você sabe o que significa paciência aqui? Meu irmão, significa permanecer, perseverar, significa aguentar todo tipo de provação, mantendo a sua fé em Cristo Jesus. Está difícil aí, meu irmão? A tribulação está difícil, a tempestade está grande. Acalma o seu coração, espera no Senhor. Amém. Espera no Senhor. Salmo 40, verso 1 diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Espera, meu irmão, espera no Senhor, espera no Senhor. Os homens vão nos frustrar,
Pessoas vão nos decepcionar e falhar conosco, mas o meu Deus, Ele não me frustra. Ele é fiel. Eu posso aguardar pelo meu Senhor. Salmo de número 42, verso de número 11, vai dizer: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Quantas vezes, meu irmão, quando você se depara num dia angustiante, em que tudo que você queria era entrar no seu quarto e gritar de desespero, você não está suportando mais, seu coração está gritando de angústia, e talvez você está sofrendo por uma coisa que você nem sabe por quê. Quantas pessoas não estão assim? Talvez um coração sufocado por tantos sentimentos, sendo como esse barco aqui, no meio dessa tempestade, as ondas batendo de todos os lados. Mas aqui está um segredo que o salmista nos diz: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Diga comigo: espera em Deus. Eu ainda o louvarei. Salmo 46, verso 1 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtornem e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ou seja, ainda que tudo esteja um caos, Deus continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Você está entendendo até aqui, sim ou não? Aleluia. Essa é a primeira questão, meu irmão. Os discípulos perguntam a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Meu irmão, Ele se importa sim. Ele está contigo. Mesmo quando parece em silêncio, Ele está trabalhando ao nosso favor, para que o nome dele seja uma vez mais glorificado. Amém? Segunda questão do texto, segunda pergunta. Eles vão, acordam Jesus, despertam Jesus daquele sono, só Jesus para dormir no meio de uma tempestade dessa. No verso 39, Jesus se desperta, repreende o vento e diz ao mar: se acalma, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aquilo que estava colocando os discípulos em total desespero e angústia, aquilo que muitas vezes na nossa vida nós olhamos assim e falamos: é impossível, acabou, fim da história. Para quem jogava videogame, game over, já era. Não tem fase seguinte depois dessa. Jesus, ele chega e fala o quê? Ô mar, dá uma quietadinha aí. Vento, através de uma palavra, uma ordem, o Senhor traz uma grande bonança, uma grande tranquilidade sobre aquele caos, uma paz reina naquele lugar. Meu irmão, pode parecer que está um caos, pode parecer uma tempestade impossível de se atravessar, mas lembre-se, Jesus, ele vai chegar e ele vai dizer somente uma palavra. Por quê? Porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Amém? Olha só, Jesus, Ele olha para os discípulos agora e diz: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tão tímidos? Onde é que está a fé de vocês? Após acalmar o mar, Jesus, com uma ordem só, Jesus, Ele não vai elogiar os discípulos. Parabéns por precisar me acordar, né, do meu sono tranquilo. Jesus não elogia eles. Jesus faz uma pergunta para eles: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? E esse medo aqui do original é um medo covarde, é a ausência de fé, é a ausência de confiança no Senhor no momento da crise.
No momento da crise, no momento da tempestade, é que a fé precisa se manifestar, meu irmão. É que a fé precisa vir à ação, vir à tona. Mas aqui Jesus olha para eles e fala: olha só o medo de vocês, por que vocês estão com medo? Onde é que está a fé de vocês? O que está reinando na vida de vocês é o medo, e o medo ele nos paralisa. O medo ele nos torna inoperante, ineficaz na obra de Deus. O medo ele tampa os nossos olhos, ofusca a nossa visão de ver a Jesus, quem Ele é, o seu poder e a sua majestade. É isso que o medo faz. O medo faz com que a nossa fé recue, fazendo com que a tempestade pareça, e até em muitos momentos, maior do que o próprio Deus que nós servimos. Quantas vezes não deparamos com situações assim, meu irmão, que você olhou e falou assim: eu acho que nem Deus dá conta. Onde está a fé de vocês? Por que o medo está reinando no coração de vocês? Você pode dizer assim: meu irmão, eu não tenho medo. Talvez tenha. Se você olhar para a sua vida, para a sua caminhada cristã, você vai ver que você é um cristão inoperante, infrutífero, ineficaz. Por que não está dando fruto? Por que não está sendo operante na obra do Senhor? Algo está te paralisando. E o que é? Pode ser a ausência de fé. E onde não existe fé, existe o medo. Porque o medo, meu irmão, é o princípio da incredulidade. E a incredulidade é o que muitas vezes faz como que o povo do deserto fique ali, rodeando montanha. Incredulidade, murmuração. Levante-se a maior questão: será que Deus é isso tudo mesmo? Será que realmente vale a pena servir ao Senhor? Será que realmente o nosso Deus é real? Será que Ele é verdadeiro? Quantas vezes os cristãos hoje não se deparam com questões assim, meu irmão? Que não crentes perguntam: será que Deus realmente existe? Será que o Deus da Bíblia, será que Ele é real? Muitas vezes nos deparamos com muitos cristãos assim, se levantando essas questões. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus, Ele é real e Ele é verdadeiro. Ele é mais real do que eu e você que estamos aqui hoje. Se fosse para ser uma mentira, nós seríamos a mentira, mas Ele continua sendo verdadeiro, real e único. O nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus é real. Por que vocês são tão medrosos? A fé não é a ausência de tempestade, mas ela é a certeza da presença de Jesus no meio dela. Tempestade você vai enfrentar, meu irmão. Eu vou enfrentar. Situações difíceis nós vamos enfrentar. Isso é um fato, com certeza. Mas a fé é a garantia de que nós sabemos, temos convicção de que Jesus está junto comigo enquanto eu estou atravessando essa tempestade. Meu irmão, vida do cristão é assim. Porque muitas vezes nós achamos que nós não vamos passar por problema. E muitas vezes quando enfrentamos situações difíceis, a primeira coisa que vem à nossa mente, a primeira coisa que temos iniciativa é: vou deixar de ir para a igreja. Quantas vezes eu não já escutei, meu irmão? Rapaz, quando eu não ia para a igreja, quando eu não era crente, a minha vida era muito melhor. Depois que eu vim para a igreja, o tanto de problema que veio junto. Meu irmão, a vida cristã não é ausência de tempestade. Mas deixa eu dizer uma coisa: é melhor você estar aqui e enfrentar uma tempestade com o Senhor do que estar lá fora e enfrentar uma tempestade sem Ele. É muito melhor, porque de todo jeito a tempestade vai vir. E agora a pergunta é: quem é que está no barco contigo? Quem é que está no barco contigo? Por que esses discípulos estavam com medo? Por que eles estavam sem fé naquele momento? Por que eles estavam tão medrosos, tímidos? Será que eles não tinham nada ali para basear a fé deles? Quando você olha para o texto, nós vemos que eles deveriam ter a fé deles baseadas, existente ali naquele momento, por causa da palavra de Jesus. O que Jesus falou para eles quando entraram no barco? Alguém lembra? Alguém lembra?
Vamos fazer o quê? Vamos afundar no meio do lago? O que Jesus falou? Vamos passar para o outro lado? Bora! Quem foi que falou isso, meu irmão? Quem foi que falou? Jesus, meu irmão. A fé deles deveria estar baseada não no tamanho da tempestade que surgiu, mas na palavra de Jesus lá no início. Olha só, nós vamos passar para o outro lado. Meu irmão, pode levantar a ventania que for no meio da jornada da nossa vida. Se Jesus falou que nós vamos chegar num lugar, creia, porque nós vamos chegar do outro lado. Amém? Então aqui deveria sim a fé deles estar baseada, não no tamanho da tempestade, no tamanho do vento, mas na palavra de Jesus. Vamos para o outro lado. Outro detalhe, eles deveriam ter a fé deles baseada aqui. Por quê? Porque Jesus, meu irmão, estava no barco com ele. E Jesus não estava em desespero. Meu irmão, a tempestade coloca nós em desespero, não coloca Deus em desespero. Os problemas da nossa vida, quando chega, nós perdemos o controle. O Senhor não perde o controle de nada. Então Jesus estava no barco, Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando. Qual que deveria ser a postura dos discípulos? Olha, eu sei que está todo mundo aqui apreensivo, mas calma, olha para ele, descansando. Vamos ficar tranquilo também? O Senhor de todas as coisas estava bem tranquilo. Por quê? Porque Jesus sabia que tudo estava sob o controle. Nada foge do controle do Senhor. Amém? Então a fé deles deveria estar baseada nisso. Jesus está aqui no barco comigo. Muitas vezes, quando no meio da tempestade, no dia da angústia, no dia mau, quando o problema chega na nossa vida, nós entramos em desespero, nós temos um momento de incredulidade, começa a surgir dúvidas, questões sobre a nossa fé, sobre Deus na nossa vida, mas é porque não temos a convicção de que Ele está junto conosco. E qual é a palavra de Jesus para nós? Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é um dia, não é uma semana, não é um mês, não é, ó pessoal, quando tudo estiver bom, pode contar comigo aqui, tá? Não, meu irmão, Jesus estará conosco, todos os dias, em todos os momentos, em todos os processos, no dia da bonança, mas no dia da tempestade também. Ele vai estar com você, Ele vai estar comigo. Amém? Uma questão que eu levantei para as meninas lá em casa, quando eu estava falando de tempestade, gente, Jesus acalmou a tempestade, mas Ele acalmou a tempestade duas vezes. A primeira está aqui no texto que nós lemos, de Marcos capítulo 4. Jesus estava no barco, Jesus estava junto com os discípulos, atravessando o mar. Mas no capítulo 6 vai ter uma outra tempestade, só que dessa vez, Jesus não está no barco. Jesus olha para os discípulos e fala assim: entra nesse barco e passa para o outro lado. Jesus sobe para o monte e vai orar. No meio do mar, o que aconteceu? Eu fico imaginando os discípulos, de novo a tempestade, e agora nós estamos enrolados, porque Jesus não está aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós já entrou em desespero com Jesus no barco, e agora que Ele não está? Meu irmão, quando Jesus não estiver no barco, no meio da tempestade, no meio da noite, lá vem Jesus andando sobre as águas. Ou Ele vai passar na tempestade contigo, ou você sempre estará, meu irmão, nunca esqueça disso, você sempre está aos olhos do Senhor. Pode parecer que às vezes Ele está longe, mas se preciso for, Ele vem caminhando sobre o mar, de uma forma sobrenatural e poderosa, e Ele vai vir ao seu encontro. E olha só, nesse segundo episódio ainda temos a oportunidade de viver o sobrenatural, porque quem iria imaginar que nós poderíamos ter a capacidade de andar sobre as águas? Quando eu digo nós, porque Pedro, meu irmão, ele era tão ruim quanto eu, e ele andou, por que eu não posso andar? Mas ele andou, teve a oportunidade de viver um sobrenatural.
E muitas vezes Deus vai permitir a gente entrar numa tempestade, para dar a oportunidade para nós exercer a nossa fé e viver o sobrenatural. Quem aqui quer viver o sobrenatural de Deus? Então, meu irmão, aproveite esse momento, porque vai chegar o dia da tempestade. O dia que a tempestade chegar, não se desespere. Não jogue a sua fé fora, não coloque a sua fé de lado, mas diga assim: Senhor, em qual momento eu vou andar sobre as águas? Em qual momento eu vou viver o sobrenatural junto contigo? Em qual momento? Dá só uma palavra, Senhor, e eu quero viver o sobrenatural, porque eu sei o Deus que eu estou servindo. Amém? Você pode dizer um amém? Quando o Senhor, Ele promete, meu irmão, pode descansar o seu coração, porque Ele é fiel para cumprir. Uma promessa de Jesus e a realidade são a mesma coisa. Ele é fiel à sua palavra. A Bíblia vai dizer, vai passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. A Bíblia vai dizer, o profeta Isaías dizendo, que o Senhor, Ele é fiel sobre a sua palavra. Meu irmão, o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Quando Ele promete, quem aqui tem promessas do Senhor? Quem aqui tem promessas do Senhor? Meu irmão, descansa, Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel à palavra do Senhor. Amém? O Senhor, Ele nos chama para confiar nele de uma forma íntegra, de uma forma sincera e sem reservas. Descanse o seu coração no Senhor. A tempestade, meu irmão, ela vai vir. A tempestade, ela vai chegar. E aí? Vai desistir de ser crente? Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: irmão, você vai desistir de ser crente? Só porque você está passando uma tempestadezinha, sem dinheiro? Oxe, quem nunca ficou sem? Quem vai desistir da fé só porque a doença bateu a porta? Porque o filho ficou mal, está doente, acabou, desistiu? Terceira questão, e nós chegamos no final da nossa palavra hoje, e era para você falar assim: conheço vocês, viu? Terceira questão, e agora, meu irmão, já não é mais, Senhor, o Senhor se importa mesmo com a gente? A questão agora já não é a dúvida sobre o amor de Deus, o seu cuidado, já não é mais sobre a capacidade do Senhor, sobre o poder que Ele tem. A questão aqui agora já não é mais o medo que está reinando, já não é mais a ausência de fé, mas agora nós estamos num ambiente totalmente rendido à adoração, à rendição, à reverência total ao Senhor de todas as coisas. Verso 41 vai dizer: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui se instaura um grande temor, e aqui quer dizer reverência, um profundo sentimento de respeito. A tempestade, meu irmão, que você achou que ia destruir, te matar, acabar contigo, acabou, é passageiro. Uma das coisas que aprendemos sobre a tempestade é que elas são passageiras, vai passar, meu irmão. Quantas vezes não encaramos situações assim, em que a gente não vai passar esse negócio? Vai, meu irmão, calma, a tempestade aqui acabou. Houve grande bonança e um grande temor se instaurou naquele lugar, porque diante da palavra de Jesus, diante da ordem de Jesus, a natureza se rendeu ao seu Criador. A natureza se rendeu à ordem do Mestre, do grande Senhor, e aqui o que se instaura agora é um ambiente de adoração.
Eles olham para Jesus. Eu fico olhando, imaginando os discípulos olhando para Jesus de boca aberta. Não tem medo reinando agora, meu irmão. Cadê o desespero? Cadê a angústia? Cadê a tristeza da alma? Cadê? Onde é que está aquilo que parecia impossível? Diante do Senhor Jesus é como se fosse nada. Eles olham para Cristo agora e dizem: quem é esse que falou para esse mar, que estava quase nos matando, quase nos afundando, falou para ele se acalmar, e olha só agora, ele calmo. Esse vento que viria, que estava quase destruindo tudo, e olha só, onde é que está? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Quem é esse que acalma a tempestade? E essa é uma pergunta crucial que precisamos fazer hoje. Quem é esse Jesus, meu irmão? Quem é esse Senhor que está sobre nós, que está conosco? O Senhor, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Olha só o que o salmista vai nos dizer, Salmo de número 107, verso de número 28. Então, na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, diga comigo, fez cessar a tormenta. Quem é esse que acalma a tempestade? Quem é esse que torna o caos em paz, em um ambiente totalmente cheio de bonança, de calmaria? Quem é esse que as ondas lhe obedecem? A palavra do Senhor vai nos dizer, Salmo 147, verso 5, grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. Meu irmão, a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: você sabe, tem convicção do tamanho do seu Deus? Você tem consciência do tamanho do Deus que você serve? Você tem consciência, convicção que você serve um Deus grande e poderoso? Que o Deus que você serve, Ele é real, Ele é verdadeiro, meu irmão, não é uma imagem de escultura. Nós não estamos aqui adorando a um Deus qualquer, a um Deus que foi vencido pela morte e agora está numa sepultura. Não, nós adoramos a um Deus qual diz a natureza, e a natureza se rende. Aquele que tem todo o poder, aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Quem é esse que acalma a tempestade? Ele é soberano, meu irmão. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é onipresente. Alguém sabe o que é isso? Onipresente, alguém sabe o que é? Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo e ao mesmo instante. O diabo não é onipresente. Eu não sou onipresente, mas o meu Deus é. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos, a todos os instantes. O Senhor, Ele é onisciente. Você sabe o que é isso? Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe tudo, e tudo ao mesmo tempo. Não só aquilo que falamos, mas aquilo que pensamos. Não só o que pensamos, a intenção do nosso coração. Aquilo que está no mais profundo do nosso ser. Ele sabe, Ele esquadrinha, Ele vê todas as coisas. O Senhor, Ele é onisciente. O Senhor, Ele é onipotente. Diga comigo, o Senhor é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder, meu irmão. Então, quando você começar a entrar numa tempestade, lembre-se disso. Lembre-se o Deus que você serve. Lembre-se o Deus que você serve. Ah, meu irmão, Ele é poderoso. Ele é maravilhoso.
Lembre-se da palavra de Jesus aos discípulos. Vamos passar para o outro lado. Por que eles tinham que ir para o outro lado? Quando nós analisamos o contexto anterior, Jesus estava cansado porque ensinou todo dia. Uma multidão. Jesus entra no barco, descansa, mas ele deixou uma palavra: vamos para o outro lado. Por que ele tinha que ir para o outro lado? Meu irmão, o que esses discípulos vivenciaram no contexto posterior foi algo extraordinário. Primeiro, eles chegaram na região de Decápolis, aonde havia um homem abandonado pela sociedade, já não poderia mais voltar para sua família. Onde é que esse homem achou refúgio? No cemitério. Um homem endemoniado com 6.000 demônios. Meu irmão, quando Jesus chegou lá, junto com seus discípulos, Jesus libertou aquele homem. Jesus expulsou todos aqueles demônios, e não uma legião de demônios, 6.000 demônios, mas não, isso não é páreo para o nosso Deus. Ele é poderoso, Ele tem poder sobre todo o império das trevas, Ele é Senhor sobre tudo. Não tem principado, não tem potestade que possa colocar-se diante do Senhor. Não, todos têm que se dobrar diante do poder do nosso Deus. Jesus expulsa aqueles demônios, Jesus liberta aquele homem, faz daquele homem um evangelista, faz daquele homem um homem de família de novo. Diz para aquele homem: vai agora e volta para sua casa, para os seus, e conta para eles o que foi que aconteceu. E assim ele foi e anunciou para toda aquela região o que Jesus tinha feito, e as pessoas se admiravam. Jesus, ele tem poder sobre todo o principado e potestade. Meu irmão, quantas vezes nós nos deparamos com situações em que nós dizemos: aqui está difícil, aqui não vai para frente. Meu irmão, lembre-se do poder de Jesus. Depois que Jesus fez isso, no mesmo capítulo 5, é o contexto depois do texto que nós lemos, chega-se uma mulher com 12 anos, meu irmão, com fluxo de sangue, com uma hemorragia. Uma mulher que já tinha gastado tudo quanto tinha, uma mulher que já tinha ido a todos os médicos e nada lhe adiantava. O quadro era só pior, a cada dia ficando pior. Mas ela ouviu falar que Jesus tinha chegado na região dela, e ela disse: se eu apenas tocar nas vestes delas, eu sei que eu vou ser curada. E assim ela fez, tocou nas vestes de Jesus, e ela foi curada. Jesus olha, para no meio da multidão e diz: quem foi que me tocou? Saiu poder de mim. Jesus fala com aquela mulher, libera uma palavra sobre ela e diz: vai, a tua fé te salvou. Isso aqui nos mostra que Jesus, ele tem poder sobre todas as doenças, enfermidades, sobre todas as coisas, meu irmão. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor é o Senhor que nos sara. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e sobre as suas feridas nós já fomos o quê? Sarados. O Senhor, ele é poderoso. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Quem é esse que acalma a tempestade? Quem é esse que tem poder sobre os demônios? Quem é esse que tem poder sobre as enfermidades? Quem é esse que tem poder sobre a morte? O que assusta tantas pessoas? A morte. O que assusta muito crente? A morte. Mas o nosso Deus, ele tem poder sobre a morte. No mesmo capítulo 5, tem um homem chamado Jairo, que está com a sua filha enferma, que chega a morrer, mas Jesus chega até na casa dele, e dá só uma palavra: menina, levanta. E a morte tem que soltar aquela menina, porque Cristo deu a ordem. O nosso Deus é poderoso. Quem é esse que acalma a tempestade? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus, ele não é apenas um mestre, um profeta ou um milagreiro. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Filho de Deus.
Ele tem autoridade absoluta sobre a natureza, sobre o caos, sobre tudo. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Feche os seus olhos. E começa a se fazer essa pergunta: quem é esse que acalma a tempestade? Quem é esse que diz ao mar e ao vento para se acalmar e eles obedecem? Quem é esse que tem poder sobre todo principado, potestade? Quem é esse que tem poder sobre todas as doenças, enfermidades? Quem é esse que tem poder sobre a morte, ao qual, quando dá uma ordem, a morte tem que liberar? Quem é esse? Esse é Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso amado. Quem é esse, meu irmão, que está junto com você todos os dias, que não tem te deixado só, que diz: eu não te abandonarei, jamais eu vou desamparar você? Quem é esse? Quem é esse? Esse é o momento, meu irmão, em que não há mais um medo reinando em nossas vidas. Esse é o momento em que não há espaço para a angústia, para o desespero. Esse é o momento em que não há mais espaço para a incredulidade. Esse é o momento em que o ambiente é criado de adoração, de devoção, de rendição ao Senhor, porque nós estamos diante daquele que é soberano, poderoso, santo, majestoso. Quem é esse que acalma a tempestade? E aqui eu te lembro quem é Ele, meu irmão. Ele é o primeiro e o último, Alfa e o Ômega. Ele é o grande eu sou. Eu sou, diz Ele na sua palavra, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o princípio de todas as coisas, e o Senhor, Ele nos diz: eu sustento todas as coisas pelo poder da minha palavra.